Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e eu estou aqui de volta para dar continuidade à série de vídeos voltadas para as questões que mais caem na parte de processo do trabalho na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês recebam mais desse conteúdo. Peço também, caso você goste, dê um like nesse vídeo e peço também que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, como eu tenho falado com vocês, quando nós vamos estudar para a prova do OAB, o nosso estudo tem que ser sistemático, objetivo e muito eficaz. O examinador da banca do OAB, ele tem realmente essa grande vantagem de poder cobrar qualquer conteúdo. Mas a partir do momento que nós realizamos as provas como teste, como prática, nós percebemos que existem algumas matérias que têm boas probabilidades de cair na prova do OAB. Seja porque são questões repetidas, questões corriqueiras, ou seja porque são questões da moda ou de assuntos importantes. E dessa forma, eu não poderia deixar de falar sobre o tema de hoje, que são os ritos processuais no processo do trabalho. E por que eu não posso deixar de falar dos ritos processuais, meus amigos? Porque são a partir desses ritos que o advogado trabalhista ele irá distribuir a sua reclamação trabalhista. E ele tem que estar atento na hora da distribuição. E por que ele tem que estar atento? Porque se o advogado distribuir a ação trabalhista dele, a reclamação trabalhista dele, em um rito que não é o rito apropriado, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, ele vai perder o seu tempo. Imagina você como advogado, perder o seu tempo distribuindo uma ação e alguns meses depois, ou um tempo depois, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito e você vai ter que entrar com outra reclamatória de novo, distribuindo de novo. E outra coisa, pessoal, além disso, você tem que ter essa noção dos procedimentos, das características desses procedimentos, porque ainda que você distribua corretamente, aplicando um rito processual cabível ao caso concreto, você tem que conhecer as peculiaridades desse rito processual, porque todo processo ele seguirá esse rito processual e a partir do momento que você eventualmente tenha um equívoco na sua atuação, você pode jogar por terra todo o processo. Então você tem que conhecer alguns detalhes. Olha só, meus amigos, os ritos processuais no processo do trabalho para o ajuizamento das reclamações trabalhistas são os seguintes: o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. E como é que você irá conhecer esses ritos e quando você vai distribuir e aplicar cada rito? O primeiro conselho que eu vou dar para vocês, meus amigos, é por exclusão. E é isso que às vezes o examinador ele vai querer que você conheça essas informações. Por exclusão. E eu preferi explicar para vocês aqui de forma mais prática, seguindo o critério da exclusão, pela sequência do rito sumário, do rito sumaríssimo e do rito ordinário. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Vocês vão avaliar. A primeira coisa que vocês vão verificar ao decidir a escolha do rito é o seguinte: o valor da causa, o valor da ação, o valor da causa.
A partir daí você vai perceber que temos o rito sumário. O rito sumário é aquele que nós encontramos numa lei específica, na Lei 5.584 de 1970. Olha só, para você que vai fazer prova da OAB, está aí uma lei que não está diretamente lá na CLT, está numa lei separada, Lei 5.584. E essa lei, dentre outras coisas, ela é muito importante porque ela trata do rito sumário e ela também trata da gratuidade de justiça, da assistência do sindicato, dos honorários ligados ao sindicato. E também isso aí é muito importante porque, olha só, uma lei que não está na CLT, uma lei apartada, que você já percebe que tem 3 ou 4 assuntos ali que o examinador ele pode perguntar na primeira fase ou na segunda fase da CLT. E essa lei 5.584 de 1970, que ela trata do rito sumário, ou chamado rito de alçada. Antigamente existia essa expressão rito de alçada, e em alguns momentos até o próprio legislador ele pode colocar essa informação na prova do OAB. Se ele escrever lá no rito de alçada, ele está dizendo para você que ele está falando do rito sumário da Lei 5.584 de 70. E pelo rito sumário, pelo rito de alçada, ele é cabível nas ações até 2 salários mínimos. Você pode achar pequeno, você pode achar pouco, e realmente é um valor nos dias de hoje muito baixo. Por essa razão, é muito difícil você encontrar uma ação que se encontre no rito sumário, é muito difícil. Até professores consagrados, servidores, eu já vi servidores falarem que nunca viram, ou alguns servidores que falaram que viram pouquíssimas vezes. Mas essa lei ela não está revogada, ela ainda está vigente, ainda existe possibilidade, e se ela está vigente, se existe possibilidade, você tem que conhecer. Rito sumário até 2 salários mínimos. Essa é a primeira informação que você precisa saber. A outra informação muito importante que você, candidato à prova da OAB, examinando a prova da OAB e advogado precisa saber é o seguinte: segundo o artigo 2º, parágrafo 4º da CLT, ela é clara, o legislador ele é claro ao afirmar que no rito de alçada não caberá recurso, salvo quando se tratar de matéria constitucional. Ou seja, no rito de alçada, no rito sumário, só cabe recurso sobre matéria constitucional. E, meus amigos, qual é o recurso quando nós tratamos de matéria constitucional no Brasil? Pessoal, recurso extraordinário do artigo 102 da Constituição da República. Não vai caber o recurso ordinário, não cabe recurso de revista, não cabe nada disso. Só matéria constitucional, ou seja, recurso extraordinário, conforme prevê o artigo 102 da Constituição da República. E no prazo de 15 dias. Mais uma exceção, quando nós conversamos ali, aquela exceção do prazo de 8 dias, porque todos os recursos no processo do trabalho geralmente são em 8 dias, mas essa é uma das exceções, que é o recurso extraordinário. Outra informação também, meus amigos, olha só, quando nós falamos do recurso extraordinário, temos que estar atentos às testemunhas, pessoal. Olha só, eu até coloquei informações de testemunha aqui, né? Também é muito importante você ficar atento nesses detalhes.
informação de testemunha, valor da causa, recurso cabível. Posso dar um exemplo para vocês, meus amigos? Olha só uma informação que pode acontecer no dia a dia. Digamos que determinada parte entre com o valor da causa, um valor acima de 2 salários mínimos. O advogado da reclamada, por exemplo, ele pode, sabe o que, pessoal? Ele pode impugnar o valor da causa, informando que o valor da causa é até 2 salários mínimos. Ele pode tentar impugnar. De repente, o advogado do reclamante, ele colocou o valor da causa acima de 2 salários mínimos para fugir dessa hipótese de praticamente inexistência de recurso, porque no rito sumário só cabe recurso ordinário. Então ele pode até tentar ir para um rito sumaríssimo. Aí o advogado do reclamado, às vezes, atento, verifica, até nos cálculos ou por outra possibilidade, que no caso o valor da causa é até 2 salários mínimos. Para quê? Ele impugna o valor da causa, para quê? Para que ele limite a possibilidade de recurso da parte reclamante. Então, esses detalhes você tem que estar atento. Como eu disse, vamos falar aqui sempre por exclusão. Você escolhe o rito processual no processo do trabalho através do processo de exclusão. Você verifica através do valor da causa, verificou se é possibilidade de rito sumário. Não é possibilidade de rito sumário, então eu vou ver se é matéria para rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo está previsto no artigo 852-A da CLT, artigo 852-A e vai até ali 852-H ou por ali. Pessoal, o que fala o artigo 852-A? É cabível nas causas de até 40 salários mínimos. Ampliou bastante, né, pessoal? Ampliou bastante a possibilidade. O rito sumaríssimo, diferente do rito ordinário, ele ainda é muito utilizado. Muitas reclamações trabalhistas poderão ser abarcadas no rito sumaríssimo. Esse rito é um rito mais célere, porque em regra, conforme a lei, a audiência será una, audiência una. Todos os atos processuais serão realizados ali com audiência una. A audiência una é aquela que o advogado da empresa entrega a defesa, entrega a contestação, serão ali ouvidos o depoimento pessoal das partes, serão ouvidas ali os depoimentos testemunhais. Então, salvo situação muito excepcional, não haverá outra audiência, tudo será resolvido ali. Também pela lei há um prazo para a realização da audiência do rito sumaríssimo, né? Tudo objetivando a celeridade processual para que a prestação jurisdicional seja dada de forma mais célere e mais rápida possível. Tem aqui, temos essa informação do artigo 852-H, acabei de falar para vocês, 2 testemunhas, limite máximo de 2 testemunhas, e também nesse tipo de procedimento, um detalhe muito importante, o primeiro detalhe que eu vou lembrar aqui para vocês, não o primeiro mais, mas um dos detalhes mais importantes, mas é o primeiro detalhe que o artigo ele fala, são dos partícipes desse rito sumaríssimo. Ele coloca ali uma exclusão, ele diz no artigo 852-A que não farão parte, serão excluídos do rito sumaríssimo as entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. O que ele está querendo dizer com isso, meus amigos? São excluídos desse rito
administração pública direta. Não pode a União, não pode o Estado, não pode o município. Administração direta, você sabe muito bem das aulas de direito administrativo. Autárquica, não cabe a autarquia, ou seja, pessoal, qual é uma das autarquias mais famosas do nosso país? INSS, não cabe INSS, e não cabe fundação pública, por exemplo. Então, estão excluídos desse rito. Então, perceba que, ainda que o valor da causa seja até 40 salários mínimos, porque isso realmente acontece, eu tenho alguns processos ligados por exemplo, ao Detran do Rio de Janeiro, ao Estado do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, que às vezes o valor da causa ele realmente não ultrapassa 40 salários mínimos. É 30 mil reais, 35 mil reais, às vezes 15 mil reais, mas eu infelizmente eu não posso entrar pelo rito sumaríssimo porque a lei me proíbe. Aí eu tenho que ir, conforme o critério da exclusão, para o rito ordinário. Isso aí é mais uma possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito. Você não pode perder esse tempo. E é isso que o examinador da banca do AB ele procura, para saber se você está atento a esses detalhes. Aí, pessoal, outra informação, né, que no rito sumaríssimo, ele sempre deixou claro, uma das características mais importantes do rito sumaríssimo era que o pedido era certo e determinado, ou seja, líquido. Por isso que antes da reforma trabalhista, muitos advogados fugiam do rito sumaríssimo e iam para o rito ordinário, porque não havia a obrigatoriedade de liquidação. E isso aí é uma questão que ainda gera muita controvérsia, porque após a reforma, até no rito ordinário, colocou-se ali valor certo e determinado, com a expressão indicação de valores. Aí tem corrente que entende que indicação de valores é só colocar valores ali estimados, porque não estamos na fase de liquidação ainda, e esse entendimento ele tem ganho muita força nos tribunais. Tem outros que entendem que valor certo determinado tem que haver a liquidação. Então isso ainda há algumas dúvidas. Tem juiz do rito ordinário após a reforma trabalhista que extingue o processo se o reclamante ele não colocar não só a indicação de valores não. Se na petição inicial existem juízes na Justiça do Trabalho que se o advogado do reclamante, ainda que seja no rito ordinário, ele não coloca uma planilha de liquidação, tem juiz que extingue o processo. É a maioria dos juízes? Realmente não é a maioria dos juízes. Aí cabe ao advogado entrar com recurso ordinário, mas olha o tempo que você perde. Esse que é o grande problema. Então, no rito sumaríssimo sempre foi caracterizado por esse pedido certo e determinado, líquido de certa forma. Outra informação também é o seguinte: além desse pedido certo e determinado, além da exclusão da administração direta e da administração indireta, porque quando nós falamos, isso aqui é muito interessante nós conversarmos, meus amigos, isso aqui é muito bom para a prova de primeira fase, seja no direito do trabalho, seja no direito administrativo. É por isso que eu sempre falo para vocês que vocês têm que ter um conhecimento muito integralizado. Administração direta e aqui autarquias e fundações. Estamos falando da administração indireta. Se o examinador da banca apenas escreve no enunciado de prova ou numa resposta administração indireta, por exemplo, na alternativa B, ele informa que no rito sumaríssimo estão excluídos os entes da administração indireta. Ele saiu da expressão da forma da lei. Na lei falou lá, autarquias e fundações. Aí lá na prova ele colocou administração indireta. Realmente, autarquias e fundações são da administração indireta. E você precisa conhecer essas
nomenclaturas. Aí, pessoal, já falei sobre o rito sumaríssimo. Agora, mais uma vez, por exclusão, quando a ação não versar com base no valor da causa em até 2 salários mínimos, quando não versar em até 40 salários mínimos e não for hipótese de rito sumário e rito sumaríssimo, você vai, por exclusão, ao rito ordinário, que é um rito que a maioria das ações do processo do trabalho, na justiça do trabalho, a maioria das ações são julgadas pelo rito ordinário, que é acima de 40 salários mínimos. Todas as ações que versarem acima de 40 salários mínimos seguirão o rito ordinário no processo do trabalho. E, diferentemente do rito sumaríssimo, o rito ordinário, as audiências, elas podem ser unas, realizando todos os atos processuais ali numa mesma audiência, como no rito sumaríssimo, como as audiências, elas podem ser não unas, elas podem ser divididas em audiência inicial ou inaugural, audiência de instrução e julgamento. Perceba, pode ser audiência única ou pode ser dividida em audiência inicial e audiência de instrução. A audiência inicial, se o juiz entender que na secretaria dele, que ele não queira fazer de forma em audiência única, ele vai dividir, na minha secretaria aqui, as minhas audiências são em audiência inicial e audiência de instrução e julgamento. A audiência inicial, ele só recebe a defesa, pergunta se tem proposta de acordo, se não tiver, ele vai marcar uma AIJ, uma audiência de instrução e julgamento, para ouvir os depoimentos pessoais das partes e testemunhais e realização da audiência em si de outras provas para encerrar o processo. Nesse caso, meus amigos, temos que estar atentos. No rito ordinário, há a possibilidade de indicação de até 3 testemunhas, diferentemente ali do rito sumaríssimo, que pela sua celeridade é até 2 testemunhas. É sempre importante nós conhecermos esses detalhes. E no geral, todas as informações que você quiser avaliar e conhecer no procedimento ordinário é aquele previsto no artigo 840 da CLT. Artigo 840 e seguintes da CLT. Vou até botar aqui, meus amigos, para que vocês não fiquem sem essa informação. Artigo 840 e seguintes da CLT. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma pincelada geral nos 3 ritos processuais que vocês precisam conhecer quando vocês forem fazer a prova da OAB, porque essas informações têm caído, têm sido questionado pelo examinador da prova da OAB. Eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.